Segundo livro das Crônicas, capítulo 16. Queria pensar com os irmãos nessa manhã sobre um grande desafio que nós temos de confiar no Senhor, porque quando a confiança sai do lugar, as coisas são atropeladas na vida da gente. Quando a confiança sai do lugar, alianças são feitas erradamente, erroneamente, situações podem vir sobre nós. E essa história do rei Asa, ela retrata muito bem isso. Perigo de deixarmos a confiança em Deus sair do lugar. Diz assim a palavra do Senhor, capítulo 16, todo o capítulo diz: no 36º ano do reinado de Asa, subiu Baasa, rei de Israel, contra Judá e edificou Ramá, para que ninguém fosse permitido sair junto de Asa, rei de Judá, nem chegar a ele. Então Asa tomou prata e ouro dos tesouros da casa do Senhor e dos tesouros da casa do rei, e enviou servos a Ben-Hadad, rei da Síria, que habitavam em Damasco, dizendo: haja aliança entre mim e ti, como houve entre meu pai e teu pai. Eis que te mando prata e ouro. Vai e anula tua aliança com Baasa, rei de Israel, para que se retire de mim. Ben-Hadad deu ouvidos ao rei Asa e enviou os capitães dos seus exércitos contra a cidade de Israel. E feriu a Ijon, Adã, Abel-Maim e todas as cidades armazéns de Naftali. Ouvindo isso, Baasa deixou de edificar a Ramá e não continuou a sua obra. Então o rei Asa tomou todo o Judá e trouxeram as pedras de Ramá e a sua madeira com que Baasa a edificara. Com elas edificou Asa a Geba e a Mispa. Naquele tempo veio Anani a Asa, rei de Judá, e lhe disse: porquanto confiaste no rei da Síria e não confiaste no Senhor teu Deus, o exército do rei da Síria escapou das tuas mãos. Acaso não foram os etíopes e os líbios, grande exército, com muitíssimos carros e cavaleiros? Porém, tendo tu confiado no Senhor, ele os entregou nas tuas mãos. Porque quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra, para mostrar-se forte para com aquele cujo coração é totalmente dele. Nisto procedeste loucamente, por isso desde agora haverá guerras contra ti. Porém Asa se indignou contra o vidente e lançou no cárcere, no tronco, porque se enfurecera contra ele por causa disso. Na mesma ocasião oprimiu Asa alguns do povo. Eis que os mais atos de Asa, tanto os primeiros como os últimos, estão escritos no livro da história dos reis de Israel, de Judá e Israel. No 39º ano do seu reinado, caiu Asa doente dos pés. A sua doença era em extremo grave. Contudo, na sua enfermidade, não recorreu ao Senhor, mas confiou nos médicos. Descansou Asa com seus pais, morreu no 41º ano do seu reinado. Sepultaram-no no sepulcro que mandaram abrir para si na cidade de Davi. Puseram sobre ele um leito que se encheram de perfumes de várias especiarias, preparados segundo a arte dos perfumistas. Foi muito grande a queima que lhe fizeram destas coisas. Que o Senhor possa nos abençoar com a sua palavra nesta manhã. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós pedimos graça ao Senhor sobre nossas vidas, pedimos ao Deus que pela tua misericórdia, a tua graça, o Senhor possa comunicar com muita clareza algo novo no nosso coração nessa manhã, aquilo que nós dependemos receber do Senhor, precisamos de ti, Pai, em nome do Senhor Jesus, amém, glória a Deus. Meus irmãos, então, como eu iniciei aqui nossa fala, grande perigo na vida de uma pessoa é trocar a confiança em Deus por soluções humanas. Essa é uma das maiores ciladas que pode acontecer na vida de uma pessoa quando ela troca a confiança dela no Senhor. Ela estava indo tão bem, estava tão segura na presença do Senhor, tão confiante na presença do Senhor, mas no meio do caminho acaba por fazer alianças que não agradam ao Senhor e acaba por passar a confiar muito mais nas soluções humanas do que
na soberania do Senhor. O maior fracasso espiritual não é a crise em si, o problema em si, quando chega na vida do servo de Deus. O maior problema não é quando surge uma situação, mas a decisão de enfrentar aquele problema, aquela situação. Como nós enfrentamos, como nós encaramos aquilo ali, né? O capítulo 16 nos apresenta um contraste doloroso, exemplificado na vida do rei Asa. Porque se a gente pega o capítulo 14, você pode voltar lá para nós no capítulo 14 de 2 Crônicas, a gente percebe o rei Asa, que ele reformou, ele confiou no Senhor, ele venceu inimigos maiores do que o próprio Baasa, né? Ele viveu essas experiências. A Bíblia vai nos dizer no capítulo 14 que ele buscou o Senhor. Versículo 2 diz que ele fez o que era reto, fez o que era bom e reto perante o Senhor, aboliu os altares dos deuses estranhos, o culto nos altos, quebrou as colunas, cortou os postes ídolos, né? E ele ordenou que Judá buscasse ao Senhor. Então, o início do reinado de Asa, irmãos, foi muito promissor, né? Ele fez reformas tremendas, né? Ele eliminou de Israel, né, várias situações de idolatria que reis anteriores tinham trazido para dentro da nação de Judá, e ele ordenou, né, que Judá buscasse ao Senhor, Deus de seus pais, e que obedecesse a lei e os mandamentos. Também aboliu de todas as cidades, verso 5, o culto nos altos, altares de incenso, e houve, olha só, e houve o quê? Paz no seu reinado. Enquanto ele está buscando a Deus, o que está acontecendo no reinado dele? A paz, a tranquilidade. Não há guerras, né? Houve paz no seu reinado. E aí, o versículo 9 nos traz uma colocação interessante, que é muito importante a gente perceber lá no capítulo 16, verso 9, diz que o Senhor, ele mostra-se forte para com aquele cujo coração é totalmente dele. Então, enquanto Asa buscou o Senhor, irmãos, Deus foi abençoando, né, de uma forma maravilhosa. Versículo 7 do capítulo 14 diz que edifiquemos cidades, cerquemos de muros, de torres, portas, ferrolhos, enquanto a terra ainda está em paz diante de nós, pois temos buscado o Senhor nosso Deus, temos buscado, Ele nos deu repouso de todos os lados. Edificaram, prosperaram. Tinha Asa no seu exército 300 mil de Judá, que traziam pavês e lance, 280 mil de Benjamim, que traziam escudo e atiravam com arco. Todos eram homens valentes. E aí você pega o capítulo 15, começa aqui também a continuidade das reformas do rei Asa. Eu queria que a gente lesse junto, irmãos, o versículo 1 e 2 de 2 Crônicas 15, 1 e 2. Lemos todos juntos? Veio o Espírito de Deus sobre Azarias, filho de Odede. Este saiu ao encontro de Asa e lhe disse: ouvi-me, Asa, e todo Judá, Benjamim, o Senhor está convosco, enquanto vós, se o buscardes, ele se deixará achar. Porém, se o deixardes, o próprio rei Asa declara isso para o povo. O profeta vem, ele ouve essa palavra profética dentro do seu reinado, a estas orientações do Senhor bem claras, né? Se o buscardes, o que acontece da parte do Senhor? Ele se deixará achar. Mas se o deixardes, também ele vos... É uma receita tão simples, né? Tão simples. Não é complexa. O evangelho é assim, o relacionamento com o Senhor é assim. O Senhor está dizendo para o rei Asa: olha,
seu reinado está em paz, porque você começou algumas reformas, você começou, muito bem, você está indo muito bem, havia paz. E eu vou dizer para você, enquanto você for nessa toada, enquanto você buscar o Senhor, Ele vai se deixar achar. Mas se você o deixar, Ele te deixará. E aí, irmãos, que eu queria trabalhar com os irmãos, esse contraste, do fim agora, da jornada do rei Asa. Por quê? O Senhor tinha falado todas essas coisas para ele, todas. Havia paz, ele ainda no capítulo 14, fala da vitória, queria destacar isso aqui também, antes de entrar no 16, que diz que Zerá, versículo 9 do 14, diz que Zerá, o etíope, saiu contra eles com um exército de 1 milhão de homens, olha, muita gente, 300 carros, e chegou até Maressa. Então, Asa saiu contra ele e ordenaram batalha no vale de Zefatá, perto de Maressa. Vamos ler juntos o 11? Clamou Asa ao Senhor, seu Deus, e disse: Senhor, além de ti, não há quem possa socorrer numa batalha entre o poderoso e o fraco. Ajuda-nos, pois, Senhor, nosso Deus, porque em ti confiamos e no teu nome viemos contra esta multidão. Senhor, tu és o nosso Deus, não prevaleça contra ti o homem. O Senhor feriu os etíopes diante de Asa e diante de Judá, e eles fugiram. Houve guerra, estava vivendo um tempo de paz, mas o inimigo chegou, subiu contra eles. Asa está num período, irmãos, de muita confiança em Deus. Ele despertou Israel para buscar o Senhor. E no momento que veio a guerra, o que acontece? Ele clama ao Senhor, e fala ao Senhor, dizendo: Senhor, olha, é muita gente que vem contra nós, é o mais forte vindo contra o mais fraco, mas nós confiamos em Ti, e ele clamando ao Senhor, buscando ao Senhor, Deus deu a vitória. Eles reconheceram isso? Sim. Ele continuou buscando ao Senhor? Sim. O Senhor disse para ele: enquanto então você me buscar, você vai me encontrar. Mas presta atenção, como diz Paulo lá aos Coríntios, capítulo 10, 12: aquele, pois, que pensa estar em pé, então veja que não caia. Aí que, irmãos, que entra então agora o capítulo 16, o contraste, porque John Stott diz que é possível uma pessoa começar na graça e terminar confiando na carne. Ele confiou na graça de Deus, ele buscou o Senhor, mas quando chega no capítulo 16, Asa faz aliança com o rei da Síria, quando o medo passa a falar mais alto que a fé. Olha o versículo 1 e 12. No 36º ano do seu reinado, acontece mais uma ameaça do inimigo. Baasa, rei de Israel, vamos lembrar que está dividido, as nações estão divididas, 12 tribos ficaram no reino do norte, chamado reino de Israel, e 2 tribos ficaram no reino do sul, chamado reino de Judá. E Baasa é o rei de Israel e Asa é o rei de Judá. Baasa subiu contra Judá e edificou Ramá para que ninguém fosse permitido sair junto de Asa, rei de Judá, nem chegar a ele. A estratégia de Baasa é: vamos construir algo em Ramá que impede Asa de sair, buscar ajuda, e impede alguém de se chegar a ele. Então nós vamos tomar Judá. Então Asa tomou para si ouro, prata dos tesouros da casa do Senhor e dos tesouros da casa do rei, e enviou servos a Ben-Hadad, rei da Síria, que habitava em Damasco, dizendo: haja aliança entre mim e ti, como houve entre meu pai e teu pai. Quando o medo fala mais alto que a fé, Asa enfrenta uma ameaça real, a gente está percebendo aqui que é Baasa fortificando Ramá,
criando uma crise política, econômica, estratégica, e em vez dele buscar ao Senhor, como ele fizera anteriormente, e como havia uma palavra profética sobre ele, se ele buscasse o Senhor se ia chegar a ele. Antes Asa orou, agora ele quer negociar. Antes ele confiou, agora ele quer calcular as coisas, como que ele pode se proteger contra o rei Baasa. O que ele faz, irmão? Ele pega dos tesouros da casa do Senhor e da casa do rei e envia mensageiros a um rei ímpio, Ben-Hadad, né? Que era rei da Síria. E o que nós vemos aqui, irmãos? O problema, o grande perigo da gente fazer certas alianças por questões de sobrevivência, por questões puramente de necessidade. Ele no arroxo, o medo fala mais alto que a fé, e ele vai fazer uma aliança não determinada pelo Senhor. Ele vai fazer aliança com Ben-Hadad, rei da Síria. E ele nem imagina que aquilo vai ser uma cilada para ele lá na frente, que Deus vai desagradar dele. Esse é o grande perigo, né, das alianças erradas, quando a lógica vai substituir a obediência. E a estratégia funciona. A Síria ataca Israel, Baasa recua e Asa obtém sucesso. Está tudo certo. Ben-Hadad vai ajudá-lo, né? O plano deu certo, mas a fé deu errado. A vitória foi estratégica, mas a derrota espiritual também foi eminente. Quantas pessoas fazem alianças erradas, irmãos? Alianças erradas. Às vezes dentro da igreja, pessoas entrando em casamento misto, que é pecado. E é pecado. Aliança errada. Ah, pastor, mas eu casei num casamento misto. Estou dizendo para separar, mas peça perdão ao Senhor, porque o pecado ainda está diante de Deus, ainda não foi confessado. Estou dizendo para separar nada não, confessa, porque houve um pecado. Ah, mas eu casei, nem é da igreja, aí é outra situação. Mas uma pessoa da igreja, irmão, nós não podemos entrar em aliança. Perigo de alianças erradas nos negócios. Cuidado com quem você vai fazer alianças. As alianças são perigosíssimas, porque às vezes na necessidade, ah, pastor, está dando tudo certo. Pode estar dando certo, irmãos, na sua visão física, material, mas às vezes diante do Senhor está experimentando uma queda espiritual e nem está percebendo. Deu certo a estratégia do rei Asa de fazer aliança com Ben-Hadad, deu certo. Ele negociou, deu certo. Esse que é o problema, irmãos. Hoje em dia as pessoas, mas pastor, está dando certo, mas pastor, estou feliz, importa que eu estou me sentindo bem, importa que eu estou sendo realizado, o plano deu certo, a vitória foi estratégica, mas nem tudo que é lícito te convém, diz a palavra do Senhor, nem tudo que é lícito edifica. Há caminho que parece direito ao homem, mas no final é caminho de morte. E foi caminho de morte para Asa. Ele pensou, eu faço uma aliança com Ben-Hadad, faço uma aliança com ele, e eu me livro do rei Baasa, né? Eu busco ajuda externa, e aí a vitória aconteceu. Olha o que diz a palavra do Senhor. Versículo 4, Ben-Hadad deu ouvidos ao rei Asa, e enviou os capitães dos seus exércitos contra a cidade de Israel, e feriu Eijon e Adã, e Abel-Maim, e todas as cidades armazéns de Naftali. Ouvindo isso, Baasa deixou de edificar Ramá, e não continuou a sua obra. Então o rei Asa tomou todo o Judá, e trouxeram as pedras de Ramá e a sua madeira, com que Baasa edificara. Com ela edificou Asa a Geba e a Mispa, né? Mispa. Deu certo? Deu. Mas Deus se agradou? Deus estava naquilo? Não. Porque foi uma aliança errada. Aliança errada. A gente tem que tomar cuidado com as alianças que a gente faz. Porque ele buscou ajuda humana.
Enquanto ele buscou o Senhor, enquanto ele dependeu de Deus, deu tudo certo. E Satanás, irmãos, é especialista em fazer propostas humanas. Jesus está no deserto, no final de 40 dias, 40 noites de jejum, humanamente falando, Jesus tem fome, necessidade. Diga, necessidade. Comum, típico de um homem, uma pessoa que tinha necessidade. Jesus tinha as necessidades que nós temos, todas, né? Todas as necessidades que um ser humano tem. Teve fome. Quem chega com a proposta? Satanás. Você não é filho de Deus? Faça com que essas pedras se transformem em pães. Ele apresentou uma resposta, uma solução rápida. Você vai continuar esperando? Você vai continuar aguardando se você tem a possibilidade de resolver esse problema? E a resposta de Jesus, irmãos, é tão tremenda que ele vai dizer assim, olha, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Sabe como que nós olhamos esse texto? É como se Jesus estivesse dizendo para Satanás, o pão Deus vai providenciar. O importante é confiar nele, esperar nele. Quanta gente está assim. Já falei isso na igreja um tempo atrás. Eu conheço pessoas que entraram em alianças erradas, porque olhou, 40 anos, 45 anos, não conseguiu um casamento, então entra em qualquer aliança, porque a minha necessidade fala mais alto do que a minha confiança em Deus. Eu orei até agora, pastor, eu esperei, não deu certo, achei a oportunidade, vou agarrar. Cuidado! Nós temos que tomar cuidado, porque o medo, a necessidade ser maior do que a nossa fé, e isso traz prejuízo, que a lógica substitui então a obediência. Qual era a lógica para Asa? A lógica qual era? A lógica era, faço uma aliança, resolvo o problema. Existe uma coisa que nós lutamos, que a gente não gosta de problema, né? Não, eu quero me livrar desse problema, eu quero resolver esse problema. E aí, irmãos, a maior cilada hoje em dia na vida das pessoas é, mas pastor, eu sinto bem, eu estou feliz. Isso é apenas vontade humana, irmãos. Não há sucesso, não há prosperidade se não tiver a aprovação de Deus, né? Seja no casamento, seja na vida profissional, seja na igreja, seja em qualquer área da sua vida, busque ao Senhor. Cuidado com as alianças, porque o segundo passo, irmãos, você vê como que isso trouxe uma confusão na mente de Asa, como ele se perdeu. Sabe qual é o segundo passo que vai acontecer com Asa? Primeiro ele fez uma aliança errada. Aí se levanta, meus irmãos, um profeta, chamado Anani. Então, leia o versículo 7, observa aí. Naquele tempo veio Anani a Asa, rei de Judá. Então, Asa pensou, eu busquei aliança com Ben-Hadad, Ben-Hadad me ajudou, eu venci o rei Baasa, está em paz, tranquilo, resolvi o meu problema. Então, está tudo bem. Existia alguém que estava olhando para ele. Quem estava contemplando? Deus. Ele estava bem com ele mesmo, com a sua conquista, mas a sua mente começou já a ficar tão anestesiada com aquilo ali, que ele não percebeu que Deus não estava aprovando. Naquele tempo veio Anani a Asa, rei de Judá, e lhe disse, porquanto confiaste em quem? No rei da Síria. E não confiaste no Senhor teu Deus. O exército do rei da Síria escapou das tuas mãos. Acaso não foram os etíopes e os líbios, grande exército, que muitíssimos carros e cavaleiros? Porém, tendo tu confiado no Senhor, ele os entregou nas tuas mãos. Lembra no capítulo 14? E o profeta Anani faz questão de lembrar isso a ele.
Deus não se agradou de você, porque você, em vez de confiar no Senhor, você confiou aonde? No rei da Síria. O rei da Síria. E aí o profeta faz questão de trazer a memória, de recapitular, de trazer a lembrança do rei Asa. Você não se lembra, né? Como os etíopes, os líbios, grande exército, 1 milhão de homens, né? Nós lemos aqui, veio contra você com carros e cavalos, porém, tendo tu confiado no Senhor, ele o entregou nas tuas mãos. Versículo 9, leia comigo. Porque quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra para mostrar-se forte para com aquele cujo coração é totalmente dele. Nisto procedestes loucamente. Por isso, desde agora, você não confiou em Deus. Lá atrás veio um exército enorme contra você. Você clamou, você confiou. E você percebeu como eu te dei a vitória. Quanto aos meus olhos, diz o Senhor através do profeta, passam por toda a terra para mostrar-se forte para com o coração, cujo coração é totalmente dele. Quanto seu coração foi dele? Capítulo 15. Se buscardes, ele se deixará achar, mas se o deixardes, ele vos deixará. E diz assim: nisto procedestes loucamente. Por isso agora haverá o quê? Guerras contra ti. Aí eu pergunto a vocês: vocês acham que Asa ouviu a palavra profética? Vamos ler o restante do versículo, que diz: porém Asa se indignou contra o vidente e o lançou no cárcere, no tronco, porque se enfurecera contra ele por causa disso. Na mesma ocasião, oprimiu Asa. Literalmente, ele despreza a palavra profética. Quando Deus envia uma palavra profética para Asa, para corrigi-lo, para dizer para ele: você agiu loucamente, você agiu errado. Deus estava dizendo para Asa: te estou dando uma oportunidade de você realinhar, de você reconhecer que você errou, que a aliança que você fez com Ben-Hadad foi uma aliança por causa de uma emergência, por causa de um sufoco que você estava vivendo, por causa de uma ameaça, por causa de um medo. Você agiu loucamente, você buscou ajuda aonde não deveria buscar, você deixou de me buscar. Na verdade, quando o profeta vai até ele, o propósito de Deus é enviar o profeta, irmãos, não é apontar dedos para Asa e dizer para Asa que a vida dele acabou. Não, é dizer: olha, há uma oportunidade de você rever isso. Aonde está o nível de humildade agora de Asa? Zero. Em vez dele chegar perto do profeta e falar: profeta, que bom que você está me lembrando aqui. Realmente, né? Os etíopes, os líbios vieram contra mim, aquela multidão. Eu lembro quando eu clamei ao Senhor, como o Senhor deu a vitória. Meu Deus, o que é que eu fiz? Mas não, ele pega o profeta, põe ele no cárcere, põe ele no tronco, começa a oprimir o povo, porque a sua mente já estava completamente dominada pelo secularismo, pela a força humana, pelo desejo humano das coisas. E quantas vezes isso acontece, irmãos? Quantas vezes a igreja fala isso? Os líderes da igreja falam isso, a palavra de Deus está apontando, às vezes, caminhos para nós, está apontando direção para nós, e às vezes nós não queremos ouvir uma palavra profética, e às vezes entramos por caminhos que não agradam ao Senhor. Deixamos de buscar ao Senhor, nosso Deus. Eu coloquei aqui para a gente pensar, olha, quando a correção ela é rejeitada, ele prende o profeta, ele oprime o povo. Um coração endurecido não suporta confronto espiritual. Quando a pessoa está decidida: Adriano, eu vou fazer desse jeito, é assim que eu quero, é assim que eu me sinto bem, é assim que eu penso. Parece que há uma cegueira já espiritual.
Não adianta você falar, não adianta o pastor falar, não adianta a igreja falar, não adianta a Bíblia, eu ler na Bíblia, e se aparecer um anjo aqui na minha frente falar, nem assim eu vou ouvir. E aí quando vem um profeta para orientá-lo, para confrontá-lo, ele despreza a palavra profética. Provérbios 12:1 diz: quem odeia repreensão é insensato. Mas Hebreus 3:15 diz: hoje, se ouvis a minha voz, não endureçais o vosso coração. Como nós reagimos quando Deus nos confronta? Nos humilhamos? Ou nos defendemos? Ouvimos a verdade? Ou atacamos o mensageiro como ele atacou? A palavra de Deus não nos foi dada para nos confortar em nossos pecados, mas para nos transformar. Quando Deus manda Anani até Asa, era para transformar a vida de Asa, para trazê-lo de volta, para resgatá-lo de volta. E ele faz uma colocação linda para Asa, dizendo: Asa, quanto ao Senhor, os seus olhos percorrem toda a terra para mostrar-se forte para com aquele cujo coração é totalmente dele, e nisto procedestes loucamente. Você não procedeu, portanto agora vai começar a haver guerras contra ti. Porque o seu coração deixou de depender totalmente do Senhor. Quando a confiança perde o seu lugar, ele deixou de confiar no Senhor, ele deixou de esperar no Senhor. E aí, irmãos, para encerrar, a gente percebe algo muito perigoso na vida de Asa, que a gente chama de autonomia. O que é autonomia? A famosa frase: eu sou dono do meu nariz. Eu faço, eu decido, eu sei o que é melhor para mim. E algumas frases que poucos dias eu falei com uma pessoa, falei, frases que mais me preocupa hoje em dia. Já viu aquela famosa frase, Claudinei, que diz assim: ninguém pode me julgar, só Deus pode me julgar. E eu pergunto, isso não te assusta? Não, me julga não, Adriano. Você não pode me julgar, ninguém pode me julgar, só Deus me julga. Isso não te assusta? Eu me assusto muito mais, falar assim, Deus vai te julgar, do que um irmão chegar e falar comigo. E a gente percebe, irmãos, esse problema da autonomia, né? Não, eu sou o rei, eu faço, desfaço. Começou a oprimir o povo. Aí você percebe como que a autonomia ou a autossuficiência é a forma mais sutil de incredulidade, diz Tim Keller. A autossuficiência é a forma mais sutil de uma pessoa ser incrédula. Porque enquanto ele não se considerava autossuficiente, acreditava que Deus resolvia os problemas dele, que Deus o abençoaria, e ele clamava ao Senhor e Deus o ouvia. E aí a gente percebe que começar é importante, mas terminar é melhor ainda. Quando a autonomia espiritual leva ao declínio. Vamos ler o versículo 11 seguinte? O que acontece? Eis que, lê comigo aí, 11, vamos lá? 11 até o 11 e o 12 tá bom, vamos ler juntos? Eis que os mais atos de Asa, tanto os primeiros como os últimos, estão escritos no livro da história dos reis de Judá e de Israel. No 39º ano do seu reinado, caiu Asa doente dos pés. A sua doença era em extremo grave. Contudo, na sua enfermidade, não recorreu ao Senhor, mas confiou. Estão percebendo como que a autossuficiência gera incredulidade? Autonomia. Então, eu decido aonde eu vou fazer. Profeta. O vidente era o profeta. Ele preferiu buscar ajuda nos médicos do que buscar ajuda no Senhor. Aí eu fico lembrando, irmãos, o rei lá atrás, o rei Asa, né? Rei bacana, que no início, versículo 2 do 14, que ele fez o que era bom, o que era reto.
ele limpou Israel das idolatrias, tudo mais. Ele decreta em Israel que todo mundo comece a buscar o Senhor, todo mundo começa a buscar o Senhor, uma dependência tão grande. Aí os etíopes, os líbanos se levantam contra ele, vem aquela grande guerra, ele fica assustado com aquela guerra, porque 1 milhão de pessoas, fora carros, 300 carros e cavaleiros, né, cavalos de guerra, e ele fica assustado, e a Bíblia diz que ele começa a clamar ao Senhor, começa a buscar o Senhor, e Deus concede a vitória a ele. Aí vem um profeta e fala para ele: olha, continue nessa toada, continue nesse propósito, porque, ó Asa, enquanto você estiver buscando a Deus, Ele vai se deixar achar. Continue assim, mas saiba de uma coisa: se você o deixar, Ele também te deixará. Quando chega no capítulo 16, vem outra guerra, vem o rei Baasa, há uma ameaça, não uma guerra ainda, apenas uma ameaça. Ele quer construir Ramá para que Asa não tenha acesso a ninguém, ninguém tenha acesso a Asa, e ele domine. Ele pega dos tesouros da casa do Senhor, negociou princípios da casa de Deus, coisas que eram do tesouro da casa do Senhor, irmãos, que eram usados, né, dentro da casa do Senhor. Pegou tesouros da casa, o que não era dele, porque os tesouros da casa do Senhor não eram dele, era da casa do Senhor. Pegou coisas da casa do Senhor e da casa do rei e mandou mensageiros e fez uma aliança com o rei da Síria, fez uma negociata, né? Negociou para que ele ficasse bem, e ele ficou bem, sim. A estratégia deu certo, deu. Ele resolveu o problema, sim. Não negocia. A correção que o Espírito Santo possa trazer ao nosso coração hoje é sempre para o nosso bem, e a gente precisa sempre estar atento a isso. Aí você olha o versículo 13, que diz assim, que aí ele morreu, descansou Asa com seus pais, morreu no 41º ano do seu reinado. Então, a doença apareceu com 39 anos de reinado, e ele morreu com 41. 3 anos, 2 anos com aquela doença, né? 39, 40, 41, 2 para 3 anos com aquela doença. E aí você percebe o seguinte: que sepultaram ele no sepulcro que mandaram abrir para si na cidade de Davi, puseram sobre o leito, todas as honrarias do rei, sim, todas as honrarias de um rei. Mas eu pergunto para os irmãos: ele morreu com a mancha ou não morreu? Sim. Tanto que está registrado aqui hoje, para nós não seguirmos o seu exemplo do final, seguimos apenas o seu exemplo do início. Ele morreu, descansou, todo o cerimonial que eles faziam com os reis, ele era um rei de Israel, sepultaram no lugar certo, né, que ele tinha construído na cidade de Davi, tudo certinho, descansou, mas a mancha ficou, a marca negativa ficou, de um homem que não recorreu ao Senhor, e morreu porque confiou nos médicos. A questão aqui não é deixar ou buscar ou não tratamento, mas saber em quem nós confiamos primeiro. Ele preferiu buscar ajuda em quem não temia a Deus. Pessoas que eram pagãs. Se o coração dele não tivesse sido traído por ele mesmo, ele ia se lembrar: Deus, como o Senhor já me abençoou outrora. Essa doença que agora é café pequeno para o Senhor tratar. Doença nos pés, irmãos. Não era um problema de coração, de cabeça. Doença grave nos pés. Dependente do que fosse, né, irmãos? Mesmo que fosse sendo doença grave nos pés, qualquer outra doença, e ele morresse mesmo, mas falando assim: olha, o rei Asa, ele morreu, mas ele morreu temente a Deus, buscando ao Senhor. Mas o texto, infelizmente, não diz isso para nós, que ele se humilhou, que ele
buscou conciliação, que ele buscou consertar. O texto não aponta isso para nós. Simplesmente fala que ele recusou o Senhor para buscar ajuda.